continuar aí falando sobre esse tema, vou convidar para a nossa transmissão o advogado Vinícius Lapetina, ele que é advogado criminalista, mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Muito obrigada, doutor Vinícius, pela participação aqui no Poder Expresso. Vamos tratar aí de alguns aspectos dessas alegações finais apresentadas pela defesa de Jair Bolsonaro. A gente viu ali vários pedidos nessa peça. Um dos pedidos, por exemplo, questiona a competência do STF para julgar o caso e pede como alternativa a defesa requer que o julgamento seja realizado pelo plenário e não pela primeira turma, caso eles não considerem essa questão da competência do STF. Então, quero entender primeiramente a sua avaliação em relação a esse pedido. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Soane. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse é um pedido da defesa, né? É um pedido que já vinha sendo feito, já havia sido feito no início do processo, em resposta à acusação, que é uma defesa preliminar. A defesa insiste nessa incompetência da primeira turma. Primeiro, eles dizem que o Supremo Tribunal Federal não é o tribunal competente para julgar esse caso, que o tribunal competente seriam as instâncias ordinárias, primeira instância da Justiça e não a Suprema Corte. E se isso não for acatado, que pelo menos seja levado ao plenário, onde há 11 ministros e 11 cabeças pensantes ali, não ficaria restrito aos ministros da primeira turma, que são 5. Então, esse é um pedido que é reiterado da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem um ponto também que eles colocam, que é sobre os crimes, né? Eles estão sendo acusados aí de 5 crimes e a defesa pede então para que, em relação a um desses crimes, que é o crime de golpe de Estado, ele seja absorvido pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, nessa tentativa também de reduzir ali, possivelmente, caso o STF decida por uma pena. Quero entender na sua avaliação se é possível isso, ou se é cabível também no processo que corre com base nessa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Os delitos, né? Os delitos que são imputados aos acusados nesse processo, eles acabam se conectando. Vou tentar usar uma forma um pouco mais menos jurídica para os telespectadores entenderem. São crimes que têm relação fática, né? Então, muitas vezes, quando são apontados 2 ou 3 crimes, a defesa está entendendo, olha, na verdade, a conduta que está sendo imputada a ele não alcança os crimes que a Procuradoria está dizendo que ele cometeu. Então, ao invés de se aplicar, de se penalizá-lo por 3 crimes, aquela conduta significa uma só. Essa é a ideia da defesa. A defesa quer que, ao invés dos acusados serem condenados por 3 ou 4 crimes, que sejam condenados por 1 ou 2 crimes, sendo que o fato configura apenas aqueles crimes que eles apontam nas alegações finais. É mais ou menos essa a ideia da defesa. Nesse caso, são vários pedidos que foram feitos, inclusive em relação à delação de Mauro Cid, para que ela seja anulada. Tivemos esses outros pedidos que eu citei aqui também. Em que momento isso é respondido? Só no momento do julgamento ou vai ser feita uma resposta individualizada, vamos dizer assim, para cada réu, para cada defesa? O formato do julgamento depende muito da condução do próprio relator, né? O que o relator, num caso como esse, pode fazer? Ele pode analisar o caso separando réu por réu, então ele vai pegar o acusado Jair Bolsonaro e vai dizer o que há o que há de acusação, o que há de prova, o que há de defesa com relação a ele e fazer uma análise separada. Ou o julgador pode fazer uma análise sob a perspectiva do fato. Então, para o crime para um determinado crime, ele pega todos os elementos, toda a participação dos acusados, o que há de acusação, o que há de defesa,
e resolve aquela situação. Essa dinâmica, ela é individual. Então, tem casos que você percebe que é feito pelo réu e tem casos que é feito pelo fato. Então, é difícil a gente saber qual vai ser a dinâmica do ministro Alexandre de Moraes. O que é mais comum é que se fale crime por crime. Então, se pegue os crimes da acusação, se destrinche o que a acusação falou, o que há de provas e quais são os argumentos da defesa. E a partir daí se analisa a participação de cada acusado com relação àquele crime. Essa costuma ser a dinâmica mais comum em julgamentos como esse. E tem um ponto também específico de alguns réus que ou estão presos em carceragens mesmo, como é o caso de Walter Braga Neto, ou do Sim. ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e que o STF alega que por isso que tem feito um julgamento mais célere em relação, né, a esse inquérito, porque há pessoas que estão em privação de liberdade. Mas especificamente em relação ao ex-presidente, essa prisão domiciliar foi decretada em virtude de um outro inquérito, que não este do golpe de Estado, que trata então do filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Quero entender como é que fica a situação de Bolsonaro pai neste momento, se ele deve continuar preso preventivamente, independentemente aí de quando foi esse julgamento do golpe de Estado, ou se em algum momento esses processos eles vão coincidir. Quero entender como é que deve ficar essa situação nos próximos meses. Vamos lá. No direito processual penal, quando há acusados presos em decorrência daquele processo, o processo tem um andamento mais célere. Isso é normal para todos os casos, né? Seja um processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, seja um processo que tramita na primeira instância, numa vara criminal, no Tribunal de Justiça. Então, essa costuma ser a regra. Se a pessoa responde o processo privada de sua liberdade, comumente o processo anda mais rápido, porque a situação criminal daquela pessoa precisa ser resolvida. No caso em questão, existe o Braga Neto, que está preso preventivamente por conta desse processo, e a prisão domiciliar do Bolsonaro, apesar de acontecer por situações diversas das tratadas nesse processo, também repercutem nesse processo. Então, podemos dizer que ele está preso também por uma situação processual dentro desse processo. Afinal, a prisão dele é preventiva, né? Não decorre de uma condenação criminal. Então, o processo precisa andar de uma forma célere e para que as pessoas presas preventivamente tenham a sua situação criminal definida em definitivo. Isso é muito importante porque o processo penal não pode durar para sempre. O processo tem que ter um tempo razoável. Por isso que tem que ser rápido. E o que pode acontecer, o que deve acontecer, é o julgamento desse caso, se condenado tanto o ex-presidente quanto os demais réus, o presidente que está preso em domicílio, deve ser convertida a prisão dele para uma prisão definitiva, isso ao final do processo, ao final dos recursos, a prisão preventiva vai ser transformada numa prisão definitiva, para que ele possa cumprir uma pena correspondente a uma eventual condenação criminal. Essa é a dinâmica. Então, no caso do general Braga Neto, ele está preso já há um tempo. Caso ele venha a ser condenado, a prisão dele se torna definitiva, não é mais preventiva, e o tempo que ele ficou preso durante o processo é contabilizado no desconto de uma eventual pena definitiva relacionada a uma condenação desse processo. Vinícius Lapetina, advogado criminalista, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso e uma ótima tarde a você. Muito obrigado, até logo.